Fala galera, Bezão na área, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Gold Sports. E hoje galera, a volta do Rookie. Ele estava parado aí, sumido por alguns momentos no canal, mas voltou porque tem um tema aí que eu tenho certeza que está na cabeça de vocês, na lembrança. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e comentar o que você está achando aí da série, se você quer que volte a série do Rookie, se você quer que ela dê uma parada, quais são as dúvidas de vocês. E também vou pedir para você se inscrever nas nossas redes sociais, no Instagram, Twitter, TikTok e lá na roxinha. Bom, vamos embora pro vídeo. E o tema desse Rookie é o limite de gastos na Fórmula 1. Vocês devem já estar com isso na cabeça, ou pelo menos escutar aí nas últimas corridas, porque em relação ao ano de 2021, duas equipes extrapolaram esse limite de gastos. Mas afinal, que diabos são esses limites de gastos? Para que eles servem? Por que foi implementado na Fórmula 1? Qual é o objetivo disso? E quais são as punições? Eu vim aqui para explicar para vocês tudo que engloba o limite de gastos. Ele nada mais é que um limite orçamentário para as equipes. Mas da onde veio essa ideia? Por que isso? Por que a gente resultou? De onde a gente chegou no limite de teto, né? No limite orçamentário? A questão toda é que na década de 2000 principalmente, mas em toda Fórmula 1, né, na sua história, as grandes montadoras sempre tiveram muito dinheiro, enquanto equipes menores não tinham tanto. E isso causava uma desvantagem imensa no campeonato, porque as equipes podiam fazer testes ao longo do ano, tinham dinheiro infinito para fazer as peças para o carro ficarem melhores ao longo das corridas, enquanto uma equipe com menor poder aquisitivo acabava ficando, obviamente, presa ali no seu orçamento. Então, vendo que estava tendo uma diferença muito grande, a Fórmula 1 começou a estudar possibilidades que dessem mais justiça e mais igualdade ali na hora de construir um carro e que aí facilitasse também a concorrência entre as equipes. E qual é o valor do teto? Inicialmente, o valor seria de 175 milhões que começariam na temporada de 2020 para 2021. 2020 ou 2021, acho que é 2020. Mas aí veio a pandemia, todo mundo ficou apertado, inclusive muitas equipes aí da Fórmula 1. O valor caiu para 145 milhões e ele vai cair gradativamente. Então esse ano ele já foi menor, já foi 140 milhões, mas nas brechas ali da lei, mentira, brecha não é brecha, né? Mas ele já foi ali para 145. Deixa eu explicar o porquê. Esses 145 milhões e, consequentemente, os 140 milhões de 2022 seriam para um campeonato de 21 corridas, 21 etapas. Então, a Fórmula 1 está fazendo a maior temporada da sua história, com 23 corridas. E com isso, ela libera para as equipes um aumento de orçamento em relação a tantas corridas a mais que vão fazer. Também tem um aumento em relação às corridas e sprints, então ano que vem a gente também já vai ter essa diferença, porque vão ser mais corridas e sprints do que no ano, do que nesse ano. Enfim, então com esses acréscimos da Fórmula 1, os 140 milhões já foram para os 145, já subiram um pouquinho. O objetivo, eu já falei, mas só para reforçar, é para igualar a competição entre as equipes, né, para diminuir ali o gap de uma Ferrari, Mercedes, uma Red Bull, que tem uma grande quantia de dinheiro por trás para equipes menores, como uma Haas, uma Alfa Romeo. A Williams hoje ela não é pequena, mas ela tem um orçamento de equipe pequena, né? Enfim, tem uma limitação ali. E é isso, para a gente ter um campeonato mais parelho. Mas afinal, quais são os gastos que entram no limite, né, que entram nessa conta e os que não entram? Eu vou explicar para vocês. O que entra? Qualquer despesa relacionada ao desempenho do carro, mas não dos motores. Por exemplo, todas as peças do carro, do volante até as porcas da roda, todos os elementos que fazem o carro andar,
a maioria dos funcionários da equipe, equipamentos da garagem, os sobressalentes, os custos de transporte, custos das operações. Mas, de qualquer forma, o foco da Fórmula 1 é no custo de desenvolvimento do carro, porque é aí que era justamente o que as grandes equipes, o que as grandes montadoras tinham essa diferença, que elas tinham grana para desenvolver as peças infinitamente. Então isso realmente atrapalhava. Até expliquei há um tempo atrás em um vídeo, acho que foi no Spin, o porquê que as equipes estavam irritadas com a Red Bull ter ultrapassado o limite de gastos e não sei o que, em relação às peças que eles estavam desenvolvendo. Enfim, tem toda essa questão e esse é o grande foco da Fórmula 1, diminuir esse gap ali nesse desenvolvimento do carro. Agora, o que não entra no limite de gastos? Salário dos pilotos, salário dos 3 funcionários mais bem pagos, custo de viagem, gasto com marketing, custo das propriedades ilegais, propriedade e custos legais, né? Taxas de entrada e licença, qualquer atividade fora da Fórmula 1 ou de carro de estrada, bônus de funcionários e benefícios médicos de funcionários e pagamentos de licença parental e de doença. Os motores, eles não entram nessa conta aí do limite de gastos porque eles são uma coisa mais complexa. Existem equipes que fazem os seus próprios, existem equipes que compram de outras montadoras, de outros fornecedores, de outras fornecedoras, então eles têm as suas próprias regras para os motores, para justamente não ter uma confusão ali maior do que já é. E afinal, quais são as punições? Elas variam, a gente já teve 2 exemplos aí, um com a Red Bull e outro com a Aston Martin neste ano, que ultrapassaram o teto de gastos no ano passado. E a Fórmula 1 tem uma classificação, uma punição mais branda, uma punição mais severa, se passar tanto do teto é severo, enfim. Como tudo na Fórmula 1 é bem complexo, mas o que a gente pode dizer com clareza se uma equipe ultrapassar o limite de gastos em até 5%, é classificado como um pequeno gasto excessivo e tem uma punição um pouco mais branda. Se a equipe passar de 5%, ela já é uma punição grave. E aí varia em relação a como foi feito como foi ultrapassado o valor, com que foi usado. Ela pode perder pontos no campeonato, pode ter seus pilotos excluídos do campeonato e ela também, exclusão de corridas, multa financeira, diminuição nos testes do carro do ano seguinte no túnel do vento, que é uma das coisas mais importantes da Fórmula 1 no desenvolvimento do carro. Então, existem muitas questões a serem observadas. Como eu já falei, esse ano a gente teve 2 exemplos, eu vou falar daqui a pouquinho sobre eles e quais foram as punições. Aí vai dar para entender melhor como é que são essas questões do limite de gastos, mas é bem complexo esse negócio da Fórmula 1. A Fórmula 1 fez essa questão toda importante, mas ainda tem que ser aperfeiçoado como tudo, né? Mas afinal, beleza, a equipe passou ali do gasto, vamos ser julgados. Quem julga? Quem julga é um grupo formado por 6 juízes fora da Fórmula 1, indicados pelas equipes, né, por todas as 10 equipes, que esse grupo se chama Cost Cap Adjudication. E eles fazem então essa análise do que vai ser punido, quem vai ser punido. E bom, vamos então aos casos que nós já temos conhecimento de que foram punidos, né? As equipes foram punidas. Esse ano nós tivemos aí 2 casos que ficaram famosos, e principalmente o da Red Bull, sobre o limite ser excedido. A Red Bull, ela teve uma penalização com uma multa financeira de 7 milhões de dólares, diminuição de 10% no tempo do teste do túnel do vento, né, do desenvolvimento do carro, e também 10% no tempo dos testes de dinâmica do fluido computacional. E a outra equipe foi a Aston Martin, que foi classificada como pequeno gasto excessivo, e sua multa foi apenas financeira de 450 mil dólares. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e entendido do que é agora o limite de gastos. Ele vai ser muito importante nas próximas etapas, nas próximas corridas, quer dizer, nas próximas temporadas
E eu acho que é algo a ser de médio prazo. Acho que nesse início a gente vai ter isso mesmo, as equipes ultrapassando, a Fórmula 1 tendo que dar uma mexida ali para organizar as coisas como ela gostaria. A tendência é que a gente tenha mais igualdade na Fórmula 1, né? Que não tenha tanta discrepância entre as grandes equipes. Eu, mais uma vez, peço para você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, comentar aí o que você está achando do vídeo, o que você achou dessa questão do limite, se você apoia esse limite de gastos, se você apoia as punições, se você acha que a FIA deu uma bobeada com a Red Bull. Enfim, comenta aí o que vocês estão achando e não deixe de se inscrever nas nossas redes sociais, lá no Instagram, Twitter, TikTok e também na Roxinha. Valeu, um abraço!